No final do século VII a.C., o pequeno reino de Judá vivia dias de enorme instabilidade. Durante muitos anos, o grande poder do Oriente havia sido o Império Assírio. Foi ele quem conquistou o reino do norte de Israel, destruiu Samaria, levou milhares de pessoas para o exílio e espalhou seu domínio por grande parte do Oriente Próximo. Durante décadas, parecia impossível imaginar que aquele império algum dia cairia. Mas a história começou a mudar. Os assírios passaram a enfrentar revoltas internas. Novos inimigos surgiram. E uma potência que durante muito tempo permaneceu em segundo plano começou a crescer rapidamente. A Babilônia, sob a liderança de Nabopolassar, mais tarde, de seu filho Nabucodonosor. Os babilônios iniciaram uma série de campanhas militares que mudariam completamente o equilíbrio de poder da região. Enquanto esses grandes impérios disputavam o controle do Oriente, Judá permanecia no meio desse confronto, pequeno, vulnerável, tentando sobreviver entre gigantes. Cada mudança política podia significar uma nova invasão, novos impostos, ou até mesmo o fim da independência do reino. Internamente, a situação também era preocupante. Os profetas daquele período descrevem um povo marcado por profundas divisões. A corrupção alcançava autoridades e líderes. Os tribunais deixavam de proteger os inocentes. Os ricos exploravam os mais pobres. A violência crescia, e a idolatria continuava presente em muitas regiões. Poucos anos antes, o rei Josias havia promovido uma grande reforma religiosa. Segundo os relatos bíblicos, ele tentou restaurar a adoração ao Deus de Israel, destruiu altares dedicados a outros deuses e procurou trazer o povo de volta à aliança estabelecida nas Escrituras. Mas sua morte mudou completamente o cenário. Depois dela, os reis que assumiram o governo não mantiveram o mesmo compromisso. As antigas práticas voltaram. A instabilidade política aumentou e o reino entrou novamente em um período de decadência. Foi nesse ambiente que Abacuque viveu. Ele observava seu próprio povo abandonando princípios que, segundo a tradição bíblica, deveriam orientar a vida da nação. Via a violência crescer, a injustiça dominar e a esperança desaparecer pouco a pouco. O mais difícil para ele não era apenas enxergar o mal, era perceber que ele parecia não encontrar limites. Os injustos prosperavam, os violentos acumulavam poder, enquanto aqueles que procuravam agir corretamente pareciam cada vez mais isolados. Essa sensação não era exclusiva de Abacuque. Ela acompanha a humanidade em diferentes épocas. Sempre que a injustiça parece vencer, surge a mesma pergunta: onde está a justiça? Porque Deus ainda não agiu. Ao contrário de muitos profetas, Abacuque não começa anunciando uma resposta. Ele começa expondo sua angústia. Ele leva suas dúvidas diretamente diante de Deus, sem esconder seu sofrimento, sem fingir compreender aquilo que estava acontecendo. É justamente isso que torna seu livro tão diferente. Ele não apresenta apenas uma profecia. Apresenta um diálogo. Um homem tentando entender aquilo que parecia impossível de explicar. E então, Abacuque faz a pergunta que atravessaria milhares de anos. Uma pergunta que continua ecoando sempre que o mal parece triunfar sobre o bem. Depois de observar a violência tomando conta de Judá, Abacuque já não conseguia guardar suas dúvidas. Enquanto outros profetas recebiam mensagens para transmitir ao povo, ele primeiro levou sua angústia diante de Deus. Sua oração começa com uma pergunta que demonstra todo o peso daquele momento. Segundo o relato bíblico, Abacuque pergunta: até quando clamarei por socorro, e tu não ouvirás? Não era uma pergunta feita por alguém que havia perdido a fé. Pelo contrário, era a pergunta de alguém que acreditava profundamente em Deus, mas não conseguia entender porque a justiça parecia demorar. Ele via destruição, violência, discussões,
corrupção e pessoas inocentes sofrendo enquanto os maus pareciam prosperar. Na visão do profeta, a própria lei já não era respeitada. Os tribunais deixavam de proteger quem precisava. Os poderosos manipulavam a justiça. E aquilo que deveria ser correto passava a favorecer quem tinha mais força. Abacuque não escondia sua indignação. Ele colocava diante de Deus exatamente aquilo que estava vendo. Essa sinceridade tornou seu livro único. Ele mostra que a Bíblia também registra momentos em que homens fiéis enfrentaram dúvidas profundas. Então, segundo o relato, a resposta finalmente chega. Mas ela não era a resposta que Abacuque esperava. Deus revela que já estava agindo, mesmo que o profeta ainda não conseguisse perceber. Uma nova potência estava surgindo no horizonte: os babilônios. Naquele momento, a Babilônia ainda estava consolidando seu poder, mas Deus anuncia que aquele povo seria usado para executar julgamento contra Judá. Para Abacuque, aquilo parecia ainda mais difícil de aceitar. Os babilônios eram conhecidos justamente por sua violência. Conquistavam cidades, destruíam muralhas, levavam povos inteiros para o exílio. Como um império tão cruel poderia ser instrumento da justiça divina? O profeta volta a questionar. Ele praticamente pergunta: como podes usar uma nação mais perversa para corrigir outra? Era uma dúvida profundamente humana. Não era apenas sobre política. Era uma pergunta sobre o próprio caráter da justiça. Depois de apresentar sua angústia, Abacuque toma uma decisão. Ele diz que permanecerá atento, esperando pela resposta, como um vigia que sobe as muralhas da cidade para observar o horizonte. Essa imagem é poderosa. Naquele tempo, os vigias permaneciam nas muralhas observando qualquer sinal de perigo. Abacuque faz a mesma coisa, mas, em vez de observar exércitos, ele espera por uma resposta de Deus. É então que surge uma das declarações mais conhecidas de toda a Bíblia. Deus afirma que existe um tempo determinado para o cumprimento de seus planos, mesmo que pareçam demorados aos olhos humanos. A resposta chegará no momento certo. Nesse contexto aparece uma frase que atravessaria os séculos. Segundo o livro de Abacuque, o justo viverá pela sua fé. Essa pequena declaração se tornaria uma das mais importantes de toda a tradição judaico-cristã. Séculos depois, ela seria citada diversas vezes no Novo Testamento, especialmente pelo apóstolo Paulo, tornando-se uma das bases da compreensão cristã sobre a fé. Para Abacuque, a resposta não significava que todas as dúvidas haviam desaparecido, mas mostrava que, mesmo quando não compreendia completamente os acontecimentos, ele deveria continuar confiando. A justiça divina poderia parecer lenta, mas, segundo a narrativa bíblica, ela não havia sido esquecida. Quando Abacuque ouviu que a Babilônia seria usada para julgar Judá, seu coração ficou inquieto. Naquele momento, os babilônios estavam se tornando a maior potência militar do Oriente. Cidade após cidade, reino após reino, tudo parecia cair diante de seus exércitos. A Babilônia não conquistava apenas pela força. Ela conquistava pelo medo. Suas campanhas militares eram rápidas. Seus cercos eram devastadores. E muitos povos se rendiam antes mesmo que as muralhas fossem atacadas. Sob o comando de Nabucodonosor, o império alcançava um crescimento impressionante. Os antigos dominadores, os assírios, já haviam sido derrotados. Agora era a Babilônia quem ditava o futuro das nações. Para quem observava aqueles acontecimentos, parecia que ninguém poderia impedir aquele avanço. O império crescia, acumulava riquezas, expandia suas fronteiras e aumentava seu poder ano após ano.
Mas a resposta dada a Abacuque mostrava uma perspectiva completamente diferente. Segundo a narrativa bíblica, mesmo um império tão poderoso permanecia debaixo da soberania de Deus. Sua força não significava que poderia agir sem limites para sempre. Então, a mensagem muda de direção. Agora não é mais Judá que está sendo advertida. É a própria Babilônia. O profeta anuncia que o mesmo orgulho que levou aquele império ao topo também seria a causa de sua queda. Nenhum reino permanece eterno. Nenhum conquistador governa para sempre. Por maior que seja um império, ele também presta contas diante da justiça divina. Essa ideia aparece de maneira muito clara no restante do livro. A Babilônia havia acumulado riquezas através da violência. Havia destruído povos, explorado nações, transformado a guerra em instrumento de poder. Mas tudo isso teria consequências. O profeta então apresenta uma sequência conhecida como os 5 ais. Na linguagem profética, a palavra ai funciona como uma declaração de condenação. Não é apenas uma expressão de tristeza. É um anúncio de que determinadas atitudes terão seu julgamento. O primeiro ai é dirigido contra a ganância, contra aqueles que acumulam riquezas explorando outras pessoas. Abacuque anuncia que aquilo que foi obtido pela violência não permanecerá para sempre. O segundo condena aqueles que constroem suas seguranças sobre a injustiça. Casas, palácios, cidades. Nada disso permanece quando seus alicerces foram levantados pela opressão. O terceiro ai fala contra aqueles que edificam impérios usando sangue e destruição. Uma mensagem que ultrapassa a própria Babilônia. Ela se torna um aviso para qualquer nação que transforme a violência em seu principal caminho. Depois, o profeta denuncia a corrupção moral, a humilhação dos outros e a idolatria. Os ídolos construídos pelas mãos humanas são apresentados como incapazes de falar, de orientar ou de salvar. Enquanto isso, Abacuque apresenta um contraste marcante. Os ídolos permanecem imóveis, mas o Deus de Israel continua governando. Uma das declarações mais conhecidas do livro aparece justamente nesse momento. O Senhor está em seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Essa frase encerra toda a discussão iniciada pelo profeta. Abacuque começou perguntando onde estava Deus. Agora, a resposta mostra que Deus continua no controle da história, mesmo quando os acontecimentos parecem apontar para o contrário. A Babilônia venceria por um tempo, mas também passaria. Seu poder teria um limite, porque nenhum império é eterno. A história confirmaria isso. Décadas depois, a própria Babilônia seria conquistada pelos persas. O maior império de seu tempo também desapareceria, assim como tantos outros ao longo da história. Mas Abacuque ainda precisava enfrentar um último desafio. Depois de todas as perguntas, depois de todas as respostas, como viver sabendo que tempos difíceis ainda estavam por vir? Depois de questionar, depois de ouvir as respostas, depois de compreender que tempos difíceis ainda viriam, Abacuque precisava tomar uma decisão. Ele poderia permanecer preso ao medo, ou confiar mesmo sem entender completamente os caminhos de Deus. O profeta sabia que a invasão babilônica não seria evitada. Ela fazia parte daquilo que lhe havia sido revelado. Ele também sabia que seu povo enfrentaria sofrimento. Cidades seriam destruídas, famílias seriam separadas, e o futuro parecia cada vez mais incerto. Mesmo assim, o livro termina de uma maneira completamente inesperada. Em vez de desespero, Abacuque escreve uma oração, uma das mais conhecidas de toda a Bíblia. Ele começa lembrando das grandes obras realizadas por Deus no passado.
Recorda como o Senhor havia libertado seu povo, como havia conduzido Israel pelo deserto, como havia demonstrado seu poder diante das nações. Ao fazer isso, Abacuque mostra algo importante. Nos momentos de incerteza, ele escolhe lembrar daquilo que Deus já havia feito. Sua esperança não estava baseada apenas no presente, mas também na memória daquilo que havia acontecido ao longo da história. O profeta então reconhece seu próprio medo. Ele não tenta esconder suas emoções. Pelo contrário, afirma que seu corpo treme diante daquilo que está por acontecer. Seus lábios estremecem. Suas forças parecem desaparecer. Essa sinceridade torna o relato ainda mais humano. Abacuque não é apresentado como alguém sem medo. Ele continua sendo um homem diante de uma crise gigantesca. A diferença está naquilo que decide fazer com esse medo. É nesse momento que surge uma das passagens mais conhecidas das Escrituras. Abacuque declara: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe a colheita da oliveira, e os campos não produzam alimento, ainda que não haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, eu me alegrarei no Senhor. Para quem vivia naquela época, essas palavras tinham um significado profundo. A figueira, a videira, a oliveira, os rebanhos, tudo isso representava sobrevivência. Era o alimento, a economia, a segurança de uma família. Abacuque está dizendo algo extraordinário. Mesmo que tudo aquilo que sustenta a minha vida desapareça, mesmo que eu perca aquilo que considero essencial, ainda assim, continuarei confiando em Deus. Essa não era uma alegria baseada nas circunstâncias. Era uma confiança construída apesar das circunstâncias. Uma fé que permanecia firme mesmo quando o futuro parecia incerto. Por isso, o pequeno livro de Abacuque atravessou séculos. Ele não responde apenas às dúvidas de um homem do século VII a.C. Ele responde a perguntas que continuam presentes até hoje. Por que existe sofrimento? Por que a justiça parece demorar? Como continuar acreditando quando tudo parece dar errado? Abacuque não encontrou todas as respostas, mas encontrou algo maior. Descobriu que a fé nem sempre nasce quando entendemos tudo. Às vezes, ela nasce justamente quando seguimos caminhando mesmo sem compreender completamente o caminho. Entre todos os profetas da Bíblia, Abacuque ocupa um lugar especial. Ele não ficou conhecido por enfrentar reis, nem por realizar milagres, nem por anunciar grandes sinais. Sua história ficou marcada porque teve coragem de apresentar suas dúvidas diante de Deus. Seu livro mostra que a fé bíblica não ignora o sofrimento, não finge que o mal não existe, não fecha os olhos para a injustiça. Ela encara essas perguntas de frente, mas continua acreditando que a história não está fora do controle de Deus. Séculos depois, suas palavras continuariam sendo lembradas. Profetas, apóstolos, teólogos e milhões de pessoas encontrariam esperança naquela pequena declaração escrita em um dos momentos mais difíceis da história de Judá. O justo viverá pela fé. E talvez seja exatamente por isso que Abacuque continue sendo tão atual. Porque, em algum momento da vida, todos nós também fazemos a mesma pergunta que ele fez: até quando? E sua história nos lembra que, mesmo quando as respostas parecem demoradas, a esperança ainda pode permanecer viva.